Bom dia, queridos alunos do nono ano, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer uma revisão dos capítulos 6 e 7, né, que serão objetos da próxima prova que vocês vão fazer. E aí a gente vai dar uma revisada nesses dois capítulos, né. Na próxima quinta-feira nós vamos fazer também um momento de tirar dúvidas sobre a resolução das questões desses dois capítulos, para poder ficar o mais claro possível e vocês não irem com dúvidas para fazer a prova, tá bom? Então, pessoal, o capítulo 6 ele vai falar da estrutura atômica. Na verdade, ele vai tratar de conceitos do átomo, né? Desde as primeiras ideias filosóficas, né, de Leucipo e Demócrito há 400 anos antes de Cristo, até o modelo atômico mais atual, né? Então, nós vamos tratar principalmente desses temas, né? E aí a primeira ideia, né, como eu disse para vocês, surgiu, né, pelos filósofos Demócrito e Leucipo há 400 anos antes de Cristo. Essas ideias não eram científicas, né, porque para ser considerado um conceito científico, ele precisa passar por experimentação. E na época era uma ideia, né? Aí só em 1808 Dalton retomou essas ideias e aí realmente construiu um modelo científico. E a ciência, todos vocês sabem que está todo tempo em construção, né? Então um conceito é aprimorado por outro cientista e aí se constrói o conceito, né, mais vigente, né, mais atualizado. Então em 1808, né, lá no século XIX, ele, junto com o conhecimento de eletricidade, se constatou o modelo atômico de Dalton. E aí esse modelo atômico considerava o átomo como sendo uma esfera maciça e indivisível, né? Mais à frente, né, em 1897, com a descoberta do nêutron, nós tivemos um avanço, né, em relação a que o átomo, né, assim, diferente do que Dalton propunha, o átomo era divisível, ou seja, existiam partículas menores do que o próprio átomo. Essas partículas eram os prótons e os elétrons. Aí Thomson, né, ele conceituou, né, esse modelo como se essas partículas estivessem misturadas, formando o que ele chamava de pudim de passas, né, um modelo de pudim de passas. Então eles usavam um experimento usando a eletricidade, né, e aí com isso ele constatou a descoberta dos prótons e dos elétrons. E aí lá no final do século XIX, né, aí já existia, né, a radioatividade já tinha sido descoberta, já tinha sido estudada, sabia-se, né, que a partícula alfa, que todo elemento radioativo libera, ela tem carga positiva, e aí como a gente sabe do conceito de repulsão eletrostática lá da física, a carga positiva repele carga positiva. E carga positiva é atraída pela carga negativa. Então, baseando nessa ideia, ele fez esse experimento, né? Ele colocou um bloco de chumbo. Esse bloco de chumbo ele isola a radioatividade, né? Ela protege. E aí colocou um pequeno orifício nesse bloco de chumbo. Colocou um anteparo. Esse anteparo tem uma substância que é chamada de sulfeto de zinco. Ela é a mesma substância que algumas tomadas interruptores antigos, vocês perceberam que ele parecia aceso, né? Ele tem essa característica de ser fosforescente. Então ele colocou esse anteparo aqui com a substância sulfeto de zinco e uma lâmina de ouro. Então o que é que ele constatou, né, o Rutherford? Que a maior parte das partículas alfa que tinha carga positiva conseguia atravessar a lâmina sem sofrer nenhum desvio, né? Então, e uma pequena parcela, né, dessa partícula alfa era repelida, mas uma pequena mesmo. E aí ele constatou que o átomo era constituído de um enorme espaço vazio, o Rutherford, né, porque se as partículas, né, tivessem no átomo misturadas, né, formando
partícula positiva misturada com partícula negativa, o que se esperava desse experimento era que a maior parte das partículas batesse na lâmina de ouro e voltassem, ricocheteassem. Mas não foi isso que Rutherford percebeu. Ele percebeu que a maior parte das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro. Então, ele fez até uma observação na época, que o átomo é constituído de um enorme espaço vazio, né? Justamente por conta disso. Então, hoje o que se sabe, né, que essa partícula, o próton, né, que está no núcleo do átomo, e os elétrons que estão circulando ao redor desse núcleo, ele é infinitamente menor, ou seja, de 100 mil vezes menor do que o tamanho do átomo. Então, se eu fizer uma comparação do tamanho do núcleo com o tamanho do átomo todo, é como se eu pegasse o estádio do Castelão e um ponto no meio do estádio seria o tamanho do núcleo do átomo. E todo o estádio seria a eletrosfera, né, que é a região onde os elétrons circulam. Então, pessoal, hoje a gente já consegue quantificar, né, em relação à massa, né, de cada uma dessas partículas subatômicas, né, o nêutron, o próton e o elétron. A mais leve delas é o elétron. A massa dela, a gente pode dizer que é aproximadamente zero. Infinitamente pequena é essa massa. Por isso que quando a gente considera a massa do elétron, para efeito relativo, a gente considera como sendo zero, a massa do nêutron como sendo 1 e a massa do próton como sendo 1 também, que é aproximadamente igual a massa do próton com a massa do nêutron. E aí as cargas é o seguinte, né? A carga do nêutron é zero, né? O nêutron não tem carga. A carga do próton é mais 1 e a carga do elétron é menos 1, né? Ou seja, o próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa. E como nós vimos, né? O número de prótons de um átomo é igual ao número de elétrons. O número atômico, pessoal, é a mesma coisa que o número de prótons, né? Então, se eu pegar a informação do número atômico, vocês já sabem que é a quantidade de prótons que certo elemento vai ter no núcleo. Para se calcular, é bem simples, pessoal. Para se calcular a massa de um átomo, a massa é igual ao número de prótons mais número de nêutrons, né? Então, A igual a Z mais N, né? E se eu quiser descobrir o número de nêutrons, nêutrons é igual a menos Z. E aí, pessoal, todo elemento químico, se eu representar ele pelo símbolo Z, em cima, né? Ele mudou aqui a comparação aqui para o elemento qualquer X. Em cima, eu represento o número de massa e embaixo eu represento o número atômico. Então, aqui, ó, eu vou representar o átomo de hélio. Embaixo será o número atômico, que é 2, e em cima esse 4 será a massa atômica. Tá bom? Então, para todo elemento químico eu represento dessa maneira. E aí, pessoal, vem os íons, né? Se um certo elemento, né, perde elétrons, a gente chama esse íon de cátion. Então, se o magnésio perder 2 elétrons, ele vai ficar com a carga Mg2+, e aí fica negativo. Se um íon ganha elétrons, ele é chamado de ânion. Exemplo, o átomo de flúor tem tendência a ganhar um elétron, se transforma em F1-. Como eu não preciso colocar, então vai ficar o quê? F-. Tá bom? Isótopos, pessoal, são elementos químicos que apresentam o mesmo número de prótons. Aqui no caso, né, o hidrogênio, eu vou ter o hidrogênio próton, né, que tem massa, número atômico 1, massa atômica 1. Deutério, que tem o número atômico 1, massa 2. Trítio, que tem o número atômico 1, massa 3. Lembrem, pessoal, que o número atômico para aquele elemento sempre será o mesmo. No caso do hidrogênio é 1. Né? Porque senão ele deixa de ser hidrogênio. O que eu vou variar é a massa atômica. Para isso, o que é que eu vou acrescentando? Vou acrescentando nêutrons. Ó. Aqui o hidrogênio tem 0 nêutrons. Aliás, tem 1 nêutron. Aliás, minto, pessoal, tem 0 nêutrons. Aqui eu acrescento mais 1 nêutron. Aí vai, né, o hidrogênio com 2 nêutrons.
E aqui, acrescentando 2 nêutrons, eu vou ter o trítio, né? Com massa atômica 3. Certo? Então aqui tem um texto bem interessante sobre os íons, né, no corpo humano, né, a importância de cada um deles, né, o sódio, o cálcio que está presente no leite, né, o cátion ferro 2+, que é muito importante para a formação das hemácias no nosso corpo, no nosso organismo. Então é bem interessante, né? E aí eu peço para vocês fazerem essas atividades para a gente corrigir na quinta-feira, tirar as dúvidas, né? E aqui, pessoal, sobre o capítulo 7, que é a distribuição eletrônica, nós vimos o seguinte, né? Esse modelo atômico aqui que representa esse teste de chama é justamente dependendo do elemento químico, eu forneço energia para um elétron que está numa camada mais interna do núcleo, ele vai para uma camada mais externa, e na hora que ele retorna para a camada dele de origem, ele libera energia na forma de luz, que nesse caso, se a luz for visível e for esses elementos, ele vai ter essas cores, né? A gente chama esse processo de salto quântico. E aí a contribuição para esse modelo, a gente se deve muito a esses dois cientistas, né? O Rutherford e o Bohr. Então, de acordo com Bohr, esses elétrons circulam ao redor do núcleo em ordem crescente de energia, né? Dependendo da camada, né? A mais interna é a camada de menor energia, a mais externa de maior energia. Então aí, pessoal, a gente tem algumas aplicações para esses modelos, né? Por exemplo, para esse modelo de Bohr, se eu quiser, né, fazer um letreiro neon, eu posso utilizar diversos tipos de gases, né? Inclusive, essa semana aconteceu, foi semana passada, aconteceu um fato interessante, que foi um meteoro que caiu na região aqui do Nordeste, que aí ele emitia cores, né, de várias tonalidades, né? E o azul se devia justamente ao oxigênio da atmosfera, e a cor esverdeada que ele emitia se devia à presença do nitrogênio, do gás nitrogênio na atmosfera. Então, existe né, tem essa situação natural que pode emitir luz e o homem utiliza de forma artificial nas lâmpadas neon. Então, para distribuir, né, nós vimos os quantitativos que cada camada comporta, né, da K até a Q, as 7 camadas. Né? Então, a K ela comporta 2, a L comporta 8, a M 18, a N 32, a O 32, a P 18 e a Q 8. Lembrando, nós fizemos né, a forma de distribuir esses elétrons nas camadas. Nós vimos que a gente pode colocar até 8, se o elemento tiver até 30, né, número atômico 30. E aí vai seguindo, se tiver mais do que isso, aí a gente vai preenchendo a camada M com 18, né, as anteriores com 2 e 8, né, a camada K e a camada L. E aí vai seguindo a distribuição regular. A camada de valência, nós vimos que será sempre a última camada, né, pessoal? A gente faz a distribuição eletrônica e sempre será a última. O cálcio aqui, a camada de valência é a camada N, que tem 2 elétrons. O flúor, a camada de valência será a camada L, com 7 elétrons. E aí, pessoal, na próxima quinta-feira nós vamos tirar dúvidas em relação a essas questões. Então não percam, né, esse momento de tirar dúvidas, que é de extrema importância, né, para que vocês façam a avaliação, tá bom? Né, das páginas até a página 92, nós vamos fazer uma reflexão sobre esse texto da página 93. E aí, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, nós estaremos na quinta-feira juntos, tá bom? Então, bons estudos e até quinta-feira. Valeu!